são 7h48 no horário de verão. Direto de Paris, o correspondente Milton Blay. Bonjour, dia cinzento aqui em Paris, o termômetro da Torre Eiffel marca 9 graus. Gérard Depardieu compra uma casa na Bélgica. A notícia valeu manchete no jornal Le Soir de Bruxelas. O jornal se questiona, Depardieu vai se instalar realmente na Valônia? Mas nas páginas internas o cotidiano é afirmativo. O ator francês, que havia participado ativamente da campanha presidencial de Nicolas Sarkozy, comprou um bem imobiliário em Nechin, uma cidadezinha belga onde se instalaram vários franceses ricos. Nechin praticamente não evoca nada para a quase totalidade dos franceses, mas essa cidadezinha fria, chuvosa e feia é o paraíso para as ricas famílias do norte que aproveitam a extrema clemência do fisco belga sobre as grandes fortunas. Nechin é menos glamour que Londres, Genebra ou Bruxelas, seu clima muito menos agradável que Mônaco e, no entanto, 27% de sua população são franceses. 2 meses após o choque ocasionado pelo pedido de nacionalidade belga de Bernard Arnault, cujo grupo Louis Vuitton Moet Hennessy é a quintessência do chique francês, Gérard Depardieu, encarnação da tela de Obélix, estaria se preparando para lutar contra o invasor fiscal, que no caso não é romano e tem por nome François Hollande. Depardieu, como empresário e muitos outros milionários franceses, estariam se preparando para deixar a França a fim de pagar menos impostos. Para combater a crise e equilibrar as contas públicas, François Hollande aumentou o imposto sobre fortuna e criou uma alíquota de 75% sobre a renda superior a 1 milhão de euros anuais. Mercado financeiro. Oferecimento FIP, excelência em cursos, pesquisas e indicadores. www.fip.org.br. As bolsas na Europa, Paris e Londres estão estáveis. A de Frankfurt cai agora 0,7%. Na Ásia, a bolsa de Tóquio fechou o pregão com baixa de 0,9% e a de Xangai, na China, praticamente estável. A queda foi de 0,1%. Nas moedas, o dólar comercial com alta de 0,2% é cotado a R$ 2,03 e o euro estável vale R$ 2,59. Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de ontem com baixa de 1,7%. Ana, cadê o nosso motorista? Tá na aula de karatê, chefe. E desde quando ele faz aula de karatê? Desde que o nosso caminhão começou a dar problema. Toda vez que o caminhão vai pra oficina, ele vai pro karatê. Que absurdo! Quando ele voltar... Calma, chefe. O caminhão quebra tanto que ele já virou faixa preta. Cuidado! Evite caminhão parado. Escolha o Iveco Daily. Mais resistência, economia e conforto com versões de 3,5 a 7 toneladas. Agora com taxa zero pelo CDC. Iveco Daily ainda melhor. Saiba mais em ivecodaily.com.br. Faça revisões em seu veículo regularmente. Confira a super oportunidade da NET para você. Assine 10 NET e leve o Wi-Fi grátis no NET Combo HD. Isso mesmo, você assina a banda larga mais premiada do Brasil e ainda leva Wi-Fi grátis para poder navegar a casa toda. Gostou? Então chega de tipo net. Tá na Unet. Ligue no 4004-8844 e aproveite. Para os nets é agora. Consulte condições de aquisição. Agora são 7h52, até às 7h58, noticiário da sua região. Agora 7h52 em Curitiba. O tempo é nublado com chuva leve em alguns pontos. Nesse momento, temperatura de 17,5 graus. Bom dia, boa sexta-feira para você, 9 de novembro de 2012. Seguimos juntos. Sua viagem. Informações dos aeroportos para você. Os principais do Paraná, Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel e Foz estão abertos e operam normalmente para pousos e para decolagens. De acordo com a Infraero, no Afonso Pena, um voo com destino ao Rio de Janeiro foi cancelado e um voo de Campinas está atrasado. Essa é a situação de momento para você que vai voar nesta sexta.
Começou a promoção A Italiana Super Fiat. Capite? Você vem na concessionária mais italiana de Curitiba, no bairro mais italiano da cidade e faz um negócio, mamma mia! Na Super Fiat é uma oferta melhor que a outra. Gran Siena em condições especiais para pagar só no ano que vem. Novo Palio Attractive 1.4, modelo 2013 com ar-condicionado, apenas 34.990. Venha e aproveite. Promoção A Italiana só na Super Fiat. A concessionária Fiat que faz a diferença. Na Manuel Ribas, próximo ao portal. 3221-9000. Cinto de segurança salva vidas. Agora 7 horas e 54 minutos, participação dos ouvintes da Band News, em especial com relação a esse acidente gravíssimo ontem à tarde na BR-376, quilômetro 674. 7 pessoas morreram, outras 7 ficaram feridas. Um caminhão desgovernado bateu em 4 carros e 3 caminhões. Muitos desses carros, inclusive, trafegavam lentamente ali pela região de Serra. O Ricardo Rodrigues fala o seguinte: enquanto a legislação de trânsito não for extremamente rigorosa, esses acidentes sempre vão acontecer, diz ele aqui. O Daniel participa com relação aos postos de combustíveis. Ele diz: uma nova tática dos postos é esconder a placa dos preços à vista do consumidor. Já vi 4 postos sem o preço visível, diz aqui o Daniel, pelo telefone 3240-3696. O Michael, que é bancário, comenta também sobre esse grave acidente ontem na 376, caminhão no pé de freio, que ocorre um abuso de velocidade. Vale lembrar que ainda vai ser feita uma perícia nesse sentido. De acordo com o motorista, ele prestou depoimento na delegacia de Guaratuba, ele teria perdido o freio. Provavelmente por conta de um superaquecimento, ele estava sem freio. Essa é a versão do motorista. Logicamente, um inquérito será aberto e será investigado também uma perícia feita no caminhão para ver o que aconteceu, afinal. A Band News ouviu ontem o delegado responsável pela investigação desse acidente, é o Lúcio Lugli. Ele afirma que a versão do motorista de problema mecânico ainda será confirmada. O delegado diz que o motorista confirmou que estava em alta velocidade, ou melhor, uma velocidade acima do permitido para o trecho. O Lúcio Lugli conversou com a Amanda Menezes. Infelizmente, ele agiu por culpa, por negligência e imperícia ao volante. Ele devia estar descendo aquela serra com um pouco menos de velocidade. Ele alega que faltou o freio, mas nós dependemos da prova pericial para caracterizar isso ou não. E as medidas da Polícia Judiciária estão sendo tomadas, né, que é a responsabilização criminal dele por esse acidente. Tem como ter uma ideia de qual a velocidade dele? Uma que vinha a 60 km por hora. O caminhão carregado, com quase 15 mil quilos, tinha que estar transitando no máximo aí uns 30, 40, né? Nós também tivemos que fazer o encaminhamento dele ao pronto-socorro local aqui, porque ele está abalado emocionalmente e também com vários machucados, né? O condutor do caminhão vai responder por homicídio culposo e pode pegar até 3 anos de prisão. Ele não é dono do veículo, que é do ano 2004 e estava carregado com telhas. O dono é do Rio Grande do Sul. Agora 7h56. Alô, seu Carlos? É o Luiz, seu corretor. Tudo bem? Tudo. Fiz aqui os cálculos da renovação de seguro do seu carro com a Porto. Ah, legal. Eu já vou te enviar. Como o senhor prefere pagar? Eu vou pagar uma parte com as compras do supermercado. Vou usar também o presente do Rafa e... Ah, claro, as comprinhas da Ana na loja de sapato. Comprinha, é? Capaz do seguro sair de graça. Quanto mais você usa seu cartão de crédito Porto Seguro no dia a dia, mais acumula descontos no seguro do carro. Quer saber quanto você economiza com isso? Pergunte ao seu corretor. A Ford foi a primeira montadora a lançar a revisão preço fixo, onde o cliente sabe antecipadamente quanto vai pagar pelo serviço. Agora inova mais uma vez lançando o desconto progressivo Ford. É muito simples, quanto mais revisões você faz, mais descontos ganha. São 5% de desconto na terceira revisão, 10% na quarta, 15% na quinta e 20% na sexta. Agende seu horário em descontoprogressivoford.com.br ou em um de nossos distribuidores. Respeite os limites de velocidade. Seu negócio com infraestrutura, modernidade e fácil acesso. Viva tudo que você precisa na Torre Ativitar. O novo lançamento da TAG. Escritórios de 33 a 43 metros quadrados com opção de vaga de garagem. Estrutura para ar-condicionado e piso elevado. Moderno controle de acesso. E o melhor, localização privilegiada no Água Verde. Torre Ativitar. Viva o que você precisa. 32438586. Acesse ta.com.br/Torre Ativitar. Seu caminho. Um oferecimento Euro Import, a sua concessionária Land Rover no Paraná.
Virada cultural modifica o trânsito ali na Batel, Rua Fernando Simas bloqueada entre a Alameda Dr. Carlos de Carvalho e Augusto Steffeld. Também no Batel, Rua Coronel Lucídio bloqueada entre a Carlos de Carvalho e a Saldanha Marinho. E também tem mudança no centro, a Rua Barão do Rio Branco bloqueada entre a Marechal Deodoro e a 15 de novembro. Virada cultural que acontece nesse fim de semana, mudando um pouco dos locais, esses locais que a gente mencionou aqui, por conta da instalação de palcos que já estão por lá. É a rádio oficial do trânsito de Curitiba e você, é claro, participa a qualquer momento aqui na Band News mandando a sua informação. 4924, Torpedo, 3240-3696 é o telefone. Direto de Nova York, o correspondente Luiz Megali. Oferecimento Novo Colégio Positivo Internacional. Matrículas abertas. colégiopositivo.com.br. Desde que o Megali mudou para os Estados Unidos, já teve lá em Nova York furacão, nevasca, terremoto e quase que o Mitt Romney foi eleito. Vocês vejam que perigo ter o Megali por perto. E hoje ele não vai participar ao vivo e a cores aqui conosco, como tanto nos alegra, porque estava em Washington, como vocês acompanharam estes dias, e está a caminho de Nova York neste exato momento. Vai pegar um pedacinho da nevasca que ainda passa por lá. Aliás, atingiu um pouco Washington também, né? O mau tempo. Bom, enfim, hoje o Megali está gravado e vocês ouvem agora. A falta de combustível aqui em Nova York, provocada pela passagem da tempestade tropical Sandy, motivou a prefeitura a adotar uma medida exótica, o rodízio de gasolina. Desde que a tormenta destruiu áreas costeiras em Nova York e Nova Jersey, uma das maiores dificuldades que os nova-iorquinos têm enfrentado é a de encher o tanque do carro com combustível. O furacão provocou a suspensão da chegada de petroleiros que ajudam a abastecer a cidade. Danificou refinarias de petróleo na costa leste e em algumas regiões fez com que poços, por causa da falta de energia, não tivessem como bombear a gasolina. O rodízio, que passa a valer daqui a pouquinho, é muito simples. Quem tem carros com placa final ímpar só pode abastecer nos dias ímpares, placas pares nos dias pares. O dono de posto que atender a um cliente que esteja no dia proibido pode ser condenado até 3 meses de cadeia. Segundo o prefeito Michael Bloomberg, a medida é uma tentativa de pelo menos reduzir o tamanho das filas, já que a normalização do abastecimento pode durar semanas. A polícia, que há 10 dias está trabalhando em esquema de plantão em esquinas que continuam sem luz, ganhou mais um trabalho: vigiar filas de carros para evitar brigas que vinham se tornando frequentes entre motoristas. Mais de 100 mil moradores de Nova York continuam sem luz desde a chegada do Sandy, situação que agravou-se ainda mais com a nevasca fora de época que atingiu a cidade há 2 dias. Agora são 8h01 no horário de verão. Boixá, posso aproveitar aqui rapidinho só para esclarecer um monte de dúvida dos nossos ouvintes sobre o feriado ou não feriado do Dia da Consciência Negra? Feriado municipal. Tem gente perguntando, não é nacional, não é federal e tal. No ano passado, a presidente Dilma Rousseff chegou a sancionar uma lei que cria o Dia Nacional da Consciência Negra e o Dia Nacional de Zumbi. Entretanto, essa lei, apesar de criar o dia, não determina que seja um feriado nacional. Então, um feriado municipal. E municipal em vários municípios. Em vários municípios. Então, a gente vai ficar até às 11 da manhã falando um a um. Tatiana Vasconcelos, a repórter mímica, está me mostrando aqui 104 municípios do estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. 104 municípios no estado de São Paulo. É só para te contradizer, porque eu não sou mímica, não, eu falo aqui para você. Ela me mostra as coisas. Mas a gente fala só ao lado dela, falar, ué. Tá certo. Então, depois dizem que eu falo muito. Sabe por que eu falo muito? Porque as mulheres aqui, diferentemente das mulheres em todo o planeta Terra, querem falar pouco. Não é bonitinho? Olha aqui, 104 municípios só no estado de São Paulo comemoram o feriado do Dia da Consciência Negra em 20 de novembro. Agora, fora de São Paulo, outras centenas e centenas de municípios também. Listas enormes, mas entre as praças onde está a Band News FM, é feriado no Rio, feriado em Campinas e feriado também em Ribeirão Preto.
Então nessas cidades tem feriado, dia 20 aí vira aquele feriadaço, né? Porque vai colar com o feriado de 15 de novembro, então 15, 16, 17, 18, 19, 6 dias de descanso para quem conseguir emendar tudo. E é bom prestar atenção, um ouvinte, por exemplo, disse, eu moro em Osasco, mas trabalho em São Paulo, ou ao contrário, eu moro em São Paulo, mas trabalho em Osasco. Se você trabalha no município onde não é feriado, não se anima, porque possivelmente você vai trabalhar, né? No dia 20. São 8h03. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento: Porto Seguro Serviços Avulsos. A vida fica mais fácil com eles. Banda larga é com fibra ótica Furukawa. Solução e conectividade em sua rede de comunicação para altas taxas de transmissão. Há mais de 120 anos, a Furukawa está presente em todo o mundo na fabricação de cabos e componentes para redes. Segurança e confiabilidade onde você mais precisa. É a Furukawa indo mais longe em tecnologia para atender você cada vez melhor. Fibra ótica Furukawa. Um futuro cada vez mais digital. O preço baixo da Casas Bahia já tomou conta das ruas. É por isso que tá todo mundo comprando. Todo mundo mesmo. Aproveite e garanta já a sua lavadora Brastemp 8 quilos por um preço baixo mesmo. Apenas R$ 799 à vista, com IPI reduzido. Tá imperdível. É uma lavadora 8 quilos por apenas R$ 799 à vista. E mais, compre sem juros e sem entrada. Na Casas Bahia tá barato mesmo. Tá barato demais. E todo mundo está aproveitando. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento: Casas Bahia. Dedicação total, com as melhores condições de pagamento para você. São 8h05, no horário de verão, os parlamentares do Espírito Santo do Rio de Janeiro pedem que o Supremo Tribunal Federal suspenda a tramitação do projeto de lei que redistribui os royalties do petróleo. A presidente Dilma Rousseff tem 2 semanas para decidir se sanciona ou se veta o texto aprovado pelo Congresso, que diminui os recursos dos estados produtores. Os 5 envolvidos no núcleo publicitário do processo do Mensalão vão ter de pagar pelo menos R$8 milhões e 400 mil aos cofres públicos. No julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, os réus, entre eles Marcos Valério, considerado operador do esquema, foram condenados por desvio e obtenção de empréstimos fraudulentos. O arquiteto Oscar Niemeyer tem piora na função renal e apresenta um quadro de saúde que inspira cuidado, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. Aos 104 anos, ele está lúcido, respira sem ajuda de aparelhos, mas não tem previsão de alta. A blogueira cubana Ione Sanches, que ficou famosa por criticar na internet o governo do país, é solta depois de ficar detida por 8 horas num quartel em Havana. Ela estava em frente ao local ontem buscando informações sobre outros ativistas e também acabou sendo presa. O Palmeiras só tem 4 jogos para tentar escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ontem, a Justiça Desportiva manteve a vitória de 2-1 do Internacional sobre o clube no Beira-Rio no último dia 27. Foi negado o pedido da diretoria do Verdão de anular a partida, com aquela alegação de que o gol de mão do atacante Barcos foi invalidado com ajuda externa, o que é proibido pela FIFA. São 8h06. Mônica Bergamo, na Band News FM. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, vai falar hoje sobre os bastidores da reforma ministerial que parece estar a caminho. Mônica, bom dia. Bom dia, Boechat, bom dia a todos. Pois é, a presidente Dilma Rousseff tem dedicado boa parte aí da sua agenda nos últimos dias, né, Boechat, as articulações políticas, recebendo deputados, senadores, governadores, líderes de partido, para já costurar essa reforma ministerial no seu governo, que já é uma tradição quase, né, Boechat? Depois das eleições municipais, no meio do mandato presidencial,
Os governantes, os presidentes da República, em geral, fazem reformas para contemplar vitoriosos e amarrar principalmente alianças para a próxima eleição presidencial, no caso em 2014, que a própria Dilma deve concorrer à reeleição. Na próxima semana, a presidente deve receber o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e deve então amarrar a entrada do partido dele, o PSD, no governo. Nós já falamos aqui, né, Boechat, que o Kassab apoiou muito do PT aqui na capital, São Paulo, mas que em outras cidades e no resto do país ele se aliou à legenda e fez o possível e o impossível para dar suporte a candidatos apoiados pela presidente Dilma. Portanto, agora, apesar de ser um adversário aqui em São Paulo, deve ter uma boa recompensa. É possível que ele próprio seja ministro, embora ele negue de pé junto, em alguma área forte, mas o nome também que desponta como uma alternativa muito forte é o do empresário mineiro Paulo Safadi Simão. Ele é da área da indústria da construção, ajudou no programa Minha Casa Minha Vida, ajudou na elaboração do programa e na execução, é muito bem visto pela presidente Dilma. Ele iria aí, então, portanto, ou para essa nova pasta criada nessa semana de micro e pequenas empresas, ou então até para a pasta do desenvolvimento, se a presidente Dilma resolver levar o ministro Fernando Pimentel para o Palácio do Planalto, para ser ministro de gabinete. Assim, Minas, Boechat, aumentaria aí o seu peso como que é a presidente, fortalecendo o governo na terra do seu do seu adversário e, mais do que provável, presidenciável Aécio Neves, do PSDB. O PMDB também, com que ela se reuniu essa semana, Boechat, jantou essa semana, permanece com suas várias pastas e ainda vai levar as poderosas presidências da Câmara e do Senado. Vai ser um poder muito importante e o PMDB dominará Câmara e Senado. E o PSB aí de Eduardo Campos, ela recebeu também ontem, no almoço com o governador do Ceará, Cid Gomes, também permanece próximo, pelo menos até segunda ordem. O PSB que volta e meia ameaça aí se desgarrar de lançar um candidato próprio, que é o Eduardo Campos. Porém, Boechat, o PSB, a gente também acho que já comentou aqui, o PSB teve muitas vitórias, ganhou muitas prefeituras, mas muito concentrado no Nordeste, não teria sozinho, sem outros partidos, capilaridade para ir para uma campanha forte presidencial sem entrada aqui no Sudeste. Portanto, ela tentando manter o partido aí próximo. Agora, essa reforma, Boechat, o mais provável é que ela fique para depois do Natal, aí, Ano Novo, depois das eleições dos novos presidentes de parlamentos. Mas a presidente já está adiantada e dedicando aí, portanto, eu acho que talvez até metade de sua agenda a essas conversas, recebendo inclusive o ex-presidente Lula para falar sobre esses assuntos, Boechat. Muito bem, disso tudo, duas curiosidades que eu queria colocar aqui para os nossos ouvintes, minha querida Mônica Bergamo. A primeira é o seguinte: não se pode subestimar a habilidade política do prefeito Kassab. Pode-se discutir, se questionar a habilidade dele para desentupir bueiro, para evitar enchente, para manter as ruas limpas, etc. e tal, para combater a corrupção dentro de sua equipe. Mas a habilidade política é inquestionável. Ele criou um partido, em pouquíssimo tempo esse partido já se tornou uma peça importante no jogo político nacional. E eu acho que a jogada mais genial do Kassab foi a seguinte: se Kassab queria de fato, como quis, tornar-se um aliado nacional de Dilma, sabendo que Dilma e o PT jogavam uma cartada decisiva em São Paulo, qual era a melhor coisa que Kassab podia fazer para ajudar a eleição de Fernando Haddad aqui em São Paulo? Apoiar José Serra, porque papagaio, pior que Paulo de Galinheiro, recebeu o apoio do Kassab. Então isso foi uma jogada genial do Kassab. Kassab, como é que a gente faz para arrebentar a candidatura do Serra? Deixa, presidente, eu vou apoiar ele lá, vai tomar uma coça monumental, graças a mim também. A segunda coisa é a seguinte: 39 ministérios. Foi criado ontem na Câmara dos Deputados, vai aí para alguma aprovação, acho que no Senado, o 39º Ministério da República Federativa do Brasil. Eu queria perguntar, na Rússia, que tem um território maior que o nosso, a China, que tem um território maior que o nosso, Estados Unidos, que tem um território maior que o nosso, Austrália, que tem um território maior que o nosso, se algum desses países tem 39 ministérios. Eu queria mesmo saber de que exemplo global a gente tirou de administração bem-sucedida o exemplo de que 39 ministérios é alguma coisa aceitável. Numa boa. Vamos Agora, nessa. A presidente não tem dado entrevistas, mas uma boa pergunta, né? Talvez até uma pegadinha seria pedir para ela citar o nome dos 39 ministros, para ver se ela consegue. Não vai lembrar. Também é querer demais da Dilma e de qualquer ser humano. Primeiro que alguns vieram para a vida pública para serem clandestinos mesmo. Ninguém sabe o que faz.
O que fazem, ninguém sabe a que hora chegam, ninguém sabe o que a pasta dele executa, o orçamento, é um horror. É só para dar emprego, acomodação a aliados políticos. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, volta a conversar conosco amanhã. Até lá, Mônica. Segunda. Hoje é sexta? Já. Que maravilha, se o Barão tivesse aqui, hoje é sexta-feira, ainda bem. 8 horas e 12 minutos, o Boixá descobre que hoje é sexta-feira, maravilhoso. Qual é, tá me perseguindo? Eu não. Tô achando graça. Minuto EMS. Sua dica diária de saúde e bem-estar. EMS, a empresa que reinventa o mercado farmacêutico. Bom dia, eu sou Patrícia Paz e no Minuto EMS de hoje continuamos conversando com a fisiatra e doutora em medicina pela USP, doutora Pérola Greenberg Plappler, sobre osteoporose. Doutora Pérola, já falamos que os exercícios físicos são fundamentais contra a osteoporose. Quais são os mais indicados na prevenção? Os melhores exercícios são exatamente aqueles que estimulam aquela celulinha que está lá dentro do osso. Então, quais seriam esses exercícios? Exercícios de musculação, em que o osso sofre uma pequena deformação quando eu faço uma contração vigorosa do meu músculo, ou exercícios de impacto, em que no momento em que eu salto, eu acabo também, na verdade, na hora que eu caio no chão, que eu bato no chão, o meu osso também sofre uma pequena deformação, e com isso eu também tenho um bom estímulo a essa formação de massa óssea. Termina aqui o programa Minuto EMS sobre osteoporose. Acompanhe as entrevistas dessa semana com a doutora Pérola Greenberg Plappler no site www.ems.com.br. Aguardo vocês na semana que vem com um novo tema. Até lá! Você acabou de ouvir Minuto EMS, sua dica diária de saúde e bem-estar. EMS, a empresa que reinventa o mercado farmacêutico. Agora são 8h14, no horário de verão, até as 8h21, noticiário da sua cidade. 8 horas 15 minutos agora. Nesse momento a temperatura é de 17 graus e meio em Curitiba, máxima prevista 22 graus, previsão para hoje de chuva, instabilidades em todo o Paraná, também em Curitiba. Vamos com a reportagem. Ricardo Pereira, bom dia. Bom dia, Manuel. E a Polícia Federal realiza agora de manhã uma operação contra o tráfico de drogas em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. 3 pessoas já foram presas em flagrante por tráfico ou porte ilegal de armas. 9 mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos ainda hoje em endereços suspeitos de servir como estoque de drogas ou depósito de armas. As investigações começaram há 30 dias com denúncias de consumo e venda de crack, maconha e cocaína na região conhecida como Jardim Cláudia. Essa operação, batizada de Boa Nova, faz parte do Programa Nacional de Combate ao Crack e terá continuidade nos próximos meses em toda a região metropolitana de Curitiba. Logo mais, às 9h30 da manhã, a Polícia Federal concede uma entrevista coletiva em Pinhais, onde deve prestar esclarecimentos, e a reportagem da Band News acompanha. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento: cartão de crédito Porto Seguro. Use e acumule descontos no seguro do carro. Agora 8 horas e 16 minutos. Os importados mais desejados estão no Corujão. Conheça a linha de importados Volkswagen e agende um Best Drive no Corujão da Mário Tourinho, 3240-4800. Faça a revisão desse veículo regularmente. 8 horas e 16 minutos. Ontem, esse gravíssimo acidente na 376, quilômetro 674, sentido Santa Catarina, na região da Serra do Mar. 3 pessoas morreram carbonizadas, 7 no total morreram, outras 7 ficaram feridas. Foi um caminhão desgovernado que acabou batendo em todos esses outros veículos, e muitas participações sobre isso. O Sovinski fala o seguinte: ele é economista e fala: o motorista de hoje em dia não respeita a sinalização na rodovia. Alguns dias ele conta aqui, descia a serra respeitando toda a sinalização e nenhum dos outros motoristas andava de acordo com a velocidade descrita nas placas. Fala aqui o Sovinski. O Samuel é mecânico e diz o seguinte: os caminhões funcionam com sistema de freios a ar e pode acontecer uma fuga de ar. Se isso acontecer, de acordo com o Samuel, o caminhão não para mesmo. Outra coisa que é comum é o superaquecimento dos pneus. Isso também faz com que o caminhão não pare. Não existem mais caminhões com freios hidráulicos, fala aqui o Samuel. O freio a ar é melhor para estacionar em baixa velocidade, mas na rodovia o freio hidráulico funciona melhor.
O Carlos, que é motorista, fala: as autoridades têm que colocar uma lombada física na rodovia para resolver o problema dos acidentes na 376. E olha, Carlos, que é um problema bastante enraizado por lá, isso por conta, inclusive, da região ali que já acumula muitos números. Desde o início desse ano até o mês de setembro, 10 acidentes foram registrados exatamente no quilômetro 674 da 376, onde ocorreu ontem esse gravíssimo acidente. Nos primeiros 9 meses do ano, 7 pessoas morreram em acidentes que foram registrados na BR-376, entre os quilômetros 663 e 682. A região onde acontecem mais ocorrências por ali é a chamada Curva da Santa, que fica no quilômetro 668. 8h17. Informações das estradas para você. Um carro capotou na rodovia da Uva, quilômetro 9, próximo ao Centro Velho de Colombo. A Polícia Rodoviária Estadual está a caminho e ainda não tem informações sobre feridos. O ouvinte Lucas Barrilli diz pelo Twitter que é um carro Gol vermelho, que não tem nenhum ferido aparentemente. Está a informação do ouvinte também complementando a informação da Polícia Rodoviária Federal. A Ford foi a primeira montadora a lançar a revisão preço fixo, onde o cliente sabe antecipadamente quanto vai pagar pelo serviço. Agora inova mais uma vez lançando o desconto progressivo Ford. É muito simples. Quanto mais revisões você faz, mais descontos ganha. São 5% de desconto. Os limites de velocidade. 8h19 agora. Mais uma informação do trânsito para você. Por conta da virada cultural no Batel, Rua Saldanha Marinho bloqueada entre Ângelo Sampaio e a Alameda Presidente Tuné. Então atenção, você que passa pelo Batel. Tem informações também pelo Torpedo. A Eliane e a Luísio falam aqui muito trânsito nesse momento na 116, sentido do sul, próximo a Vitor Ferreira do Amaral. O Jorge Augusto, tudo parado na linha verde, sentido norte, no viaduto da Marechal. Quando farão uma passarela para eliminar esse sinaleiro? Pergunta aqui o Jorge. A Pamela Leone, que é jornalista, fala o seguinte: os preços da gasolina no bairro Santa Cândida até o JuVV continuam altos, R$ 2,89, é um absurdo. Fala aqui a Pamela Leone, jornalista, falando em postos. 30 dos 49 postos de combustíveis do Paraná vistoriados pelo Ministério Público do Estado e pela Agência Nacional do Petróleo não têm licença ambiental. Os estabelecimentos vão receber uma multa de 5 mil a 2 milhões de reais. Desde terça foi feita essa vistoria, ontem divulgado o balanço. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total, com as melhores condições de pagamento para você. O preço baixo da Casas Bahia já tomou conta das ruas. É por isso que tá todo mundo comprando. Todo mundo mesmo. Tem muita gente aproveitando o notebook positivo 3D Dual Core com 2 GB de memória, HD de 320 GB e Windows por apenas R$ 899 à vista. Só R$ 899 à vista. No notebook 3D. E você ainda leva óculos 3D. Compre sem juros e sem entrada. Na Casas Bahia tá barato mesmo. Tá barato demais. E todo mundo está aproveitando. Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar, é estar com o pé na estrada. Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como a Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Veja condições no site. Allianz, com você de A a Z. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Sky. TV por assinatura não é tudo igual. IGE. Se dá para imaginar, dá para fazer. Oito horas 22 minutos, 8 horas 22 minutos. A imprensa de Salvador noticiou, a Folha de São Paulo, aqui em São Paulo, repercutiu. Um médico da Bahia foi procurado por uma senhora, Adriana Santos, de 33 anos, que estava com sobrepeso. Estou vendo a foto dela aqui, ela não é exatamente obesa, passa na outra, olha, aquela senhora como é gorda, não. Tá cheinha, tá, evidentemente tem que cuidar. A obesidade, o sobrepeso e tal, a obesidade é uma epidemia internacional mundial. Ontem o Jornal da Band
Tatiana Vasconcelos, você que tem o privilégio de ser magrinha, sequinha, noticiou que a epidemia de obesidade no mundo e aqui no Brasil, atenção, e aqui no Brasil, está criando uma geração de crianças e jovens que, por causa da obesidade, viverão menos, ou essa geração viverá menos do que a dos seus pais e avós. Vejam só, enquanto a curva de expectativa de vida está aumentando para a população em geral e aumentando muito, se você pegar as duas últimas gerações anteriores, as das minhas filhas pequenas, Catarina e Valentina, a curva de aumento de expectativa de vida foi enorme, inclusive aqui no Brasil, nos últimos 40 anos. Pois bem, a geração de hoje obesa viverá menos do que essas duas gerações anteriores. Olha que maluquice. Pois bem, nesse ambiente todo, essa senhora, 33 anos, foi ao médico perguntar como fazia. Procurou o médico num posto público e isso foi na Fundação José Silveira, que é conveniada à Secretaria de Saúde da Bahia. Aí o médico fez simplesmente o seguinte, fez um receituário, Programa Saúde e Cidadania. Aí botou assim, adialina, cadialina é cadeado. Aí botou assim, 1 na boca, 2 na geladeira, 3 no freezer, e por aí foi. Na cozinha, na copa, ele botou na dispensa. Qual é a hora que ele diz aqui? Olha, bote cadeado, o nome do médico, José Soares Menezes. Para bote cadeados, 6 cadeados, um na sua boca, outro na geladeira, outro no armário, outro no freezer, outro pro congelador e outro pro cofre de casa. A mulher tem 1,53 m de altura, pesa quase 100 quilos, não é exatamente, vou mostrar aqui para a Sheila Magalhães para ver se ela confirma, não é exatamente uma pessoa que você possa dizer obesa, mórbida. Os números, ela parece menos do que esses 100 quilos. Nem parece ter 100 quilos, mas enfim. Agora, tenha ou não tenha 100 quilos, me desculpem, claro que um médico não pode levar na galhofa. Podia botar tudo isso em seguida, dizer o que ela tem que fazer, exercícios e tal, dieta, o que comer e tal. Mas eu não chego a ser exatamente eu não jogaria a primeira pedra no médico não, minha senhora. Bota um cadeado nessa boca, que foi, aliás, o mesmo que o meu médico falou. Eu estava 8 quilos acima do peso, eu disse, ó, você tem que fazer exercício, tem que fazer não sei o que, mas é o seguinte, o meu professor de ginástica também, o Carlão, disse, ó, essa coisa aí passa pela boca. Como chama seu professor de ginástica? Carlão. Você acha que é suspeito? Não sei, não. Tranquilo. É tranquilo? Tá bom, então vou mais tranquilo hoje para aula. Poxa, eu comecei a ficar preocupado aqui. Vamos lá. 8h26. As obras para a Copa do Mundo no Brasil vão ficar quase 15% mais caras do que previsto, segundo o Tribunal de Contas da União. O investimento total passou de 24 para 27 bilhões de reais. A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai passar a usar somente pistolas e armas não letais. E os policiais vão deixar de portar fuzis. A iniciativa é um reflexo do processo de pacificação que vem sendo implantado na capital fluminense com a instalação de UPPs. Já vem tarde. Fuzil em área civil, cá entre nós, só bandido mesmo. E cada tragédia que aconteceu por causa de fuzis na mão das polícias do Rio é um fenômeno. A cantora Lady Gaga faz hoje o primeiro show na passagem dela pelo Brasil. A apresentação será no Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro. Ontem ela visitou o Morro do Cantagalo, onde posou para fotos e causou um alvoroço na comunidade. É condenado à prisão perpétua o homem acusado de ter matado 6 pessoas depois de entrar abrindo fogo numa loja no Arizona, nos Estados Unidos. O massacre foi em janeiro do ano passado. O presidente do Internacional, Giovanni Luigi, é reeleito. Vai continuar no cargo até o fim de 2014. A eleição foi ontem. Ele recebeu 166 dos 314 votos dos conselheiros. 8h28. Minuto Speedo. Que tal um mergulho? Se é para fazer exercício físico, até a toalha vai para dentro da água ajudar. E tem aula para isso com o nome e tudo. Na Aquatoalha, os alunos as usam como acessórios. Claro
Claro que na piscina elas têm um formato diferente. São de algodão, mas um pouco menores do que as feitas para secar o rosto. E tem 3 aberturas para encaixar os braços e as pernas. Elas podem ser usadas individualmente ou em duplas e garantem um grande número de movimentos possíveis. O exercício, claro, é potencializado pela resistência da toalha na água e os exercícios aumentam também a resistência dos músculos e do coração. Apesar do gasto calórico ser um bom incentivo para mergulhar na piscina de toalha e tudo, são em média 500 calorias que vão embora por aula. A modalidade não é tão indicada para quem quer ganhar massa muscular. Até mais! Minuto Speedo. Speedo, que tal um mergulho? São 8h29, até as 8h37, as notícias da sua região. News. 8h29, bom dia, boa sexta-feira para você, dia 9 de novembro de 2012 em Curitiba, a temperatura é de 18 graus. O tempo segue nublado na capital paranaense, previsão para hoje instabilidade, chuva inclusive que já está no Campos Gerais, norte pioneiro do Paraná, deve chegar até a região leste, chegar até Curitiba. 8h29, informações da reportagem. Mina Randa, bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia aos ouvintes. Um avião que transportava produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai teve que fazer um pouso forçado ontem à tarde em Autônia, no noroeste do estado. A aeronave estava com 2 passageiros e havia pousado na região de Barretos, em São Paulo, quando a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que os ocupantes eram traficantes. Uma operação foi montada para prender os suspeitos e houve troca de tiros. Mesmo assim, a aeronave conseguiu decolar novamente, mas teve que forçar um pouso na região noroeste do Paraná. Os 2 traficantes conseguiram fugir antes da chegada da polícia. Rádio Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Nesta semana, a Chevrolet não vai só oferecer as melhores condições. A Chevrolet vai fechar negócio com você. Super feirão de fábrica nas concessionárias Chevrolet. Classic, somente R$ 24.790. Agile 1.4 com direção hidráulica, airbag duplo e muito mais, a partir de R$ 34.990. Ofertas, planos, taxas e condições assim não aparecem todo dia. Você vai levar vida nova pras ruas. Respeite os limites de velocidade. Você sabia que acidentes de trabalho e faltas resultam na queda da produtividade da empresa? Por isso, o SESI oferece soluções de prevenção de problemas relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores da indústria paranaense. Ligue 0800 648 0088 e conheça os programas do SESI. A prevenção é o melhor caminho para uma indústria saudável. Ligue 0800 648 0088. E agora, a mensagem que a Thalita da Vila Mirim mandou para o Robson. Depois desses 2 anos de namoro, percebi que não dá mais. Pode deixar a chave da casa junto com os R$20 que você me deve. Nem todo relacionamento piora com o tempo. Na Ford só melhora. Revisão com desconto progressivo. As vantagens aumentam a cada visita. É a Ford inovando mais uma vez. Agende seu horário em descontoprogressivoford.com.br. Respeite os limites de velocidade. 8h32, pouco mais de R$5 mil do dinheiro que era transportado pelo bimotor que caiu na última terça-feira em Almirante Tamandaré, região metropolitana, já foram recuperados. A aeronave transportava R$5,5 milhões de Dourados, Mato Grosso do Sul, para o aeroporto do Bacaxiri, em Curitiba. De acordo com o delegado do Centro de Operações Policiais Especiais, COP, Hamilton da Paz, cerca de R$60 mil desse montante ficou espalhado pela região após a queda do avião e foi coletado por moradores do entorno do local do acidente. O avião estava transportando 5.560.000 e após a contagem do dinheiro recuperado, o que faltou foi cerca de R$60 mil que teria sido espalhado não só pelo acidente em si, como pelo vento produzido pelas pás dos helicópteros de socorro que estiveram na região. E vinha sendo coletado por moradores. A partir dessa informação, nós estivemos na região e conseguimos, com 7 moradores lá, recuperar R$5.430 em notas de 10. O COP continua a investigação e busca pelo restante desse valor.
Operadores eventualmente pegaram alguma parte desse dinheiro, outra parte pode continuar espalhada pela região. A polícia procura por alguém que tenha pego no local algum numerário. Porém, frise-se que ninguém lá é marginal, pegaram o dinheiro que estava espalhado no chão. Também não houve a subtração de nenhum malote da aeronave. Todos os malotes foram localizados. Chegou a notícia de que poderia ter havido subtração de malotes, mas não houve. Todos os malotes foram recuperados nos escombros da aeronave e o que houve foi o rompimento de um malote e o esparramo de algumas cédulas pela região lá. A aeronave perdeu o contato com a torre de controle do Bacaxiri às 18h25 da última terça-feira e pousaria em aproximadamente mais 5 minutos. O acidente, que deixou 4 mortos, agora é investigado pelo 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, localizado em Canoas, Rio Grande do Sul, que informou que as causas desse acidente serão levantadas num relatório em até 90 dias. Agora você pode morar como sempre quis por apenas R$ 399 mensais. No New Palladium você não fica no aperto. É um verdadeiro clube de morar, com 2 ou 3 quartos até 2 vagas na garagem e parcelas de apenas R$ 399 mensais.